Bom, gravando. Bom, então, nesse módulo, a gente vai trabalhar as propriedades periódicas, que são propriedades que vão se repetindo periodicamente durante toda a tabela periódica. E a primeira, talvez uma das mais importantes, junto de eletronegatividade, é o raio atômico. Tá? Então, o raio atômico também é conhecido como tamanho do átomo. Em alguns livros vocês vão ver com esse conceito como raio atômico, em outros livros vocês vão ver o mesmo conceito com o título tamanho do átomo. E eu vou pausar aqui para vocês me verem. E quando eu falo de tamanho do átomo, pessoal, vamos pensar no átomo de Dalton. Se o átomo de Dalton, vamos pensar numa esfera. Então, o tamanho do átomo, o raio atômico é exatamente isso. É o tamanho que eu tenho do átomo em si. E o que é o termo raio atômico? É o termo que vai do centro, a distância que vai do centro da esfera até a borda. Então, se eu pudesse olhar aqui o centro da esfera, o raio atômico seria a distância do centro até a borda. Se eu sei o raio, quer dizer que eu sei o quê? O diâmetro do átomo. Se eu sei o diâmetro do átomo, eu sei quais átomos são maiores. E sim, pessoal, os átomos, existem átomos muito pequenos, existem átomos maiores, existem átomos que estão entre os dois, tá? Então, quando eu trabalho o termo raio atômico, eu estou trabalhando isso. E o entendimento tem que prestar um pouquinho de atenção, mas depois que vocês entendem, vocês percebem como é fácil. Existem duas formas da gente analisar o tamanho do átomo. Como a tabela periódica é uma tabela, ou seja, ela tem colunas e linhas. Pessoal, deixa eu desligar o WhatsApp aqui. Tati, não deixa o Robson quieto, coitado. Não, pessoal, os grupos, né? Grupo de escola, grupo de Robson, aluno. a Lívia pediu para você aceitar ela. Opa, obrigado. Aceitei aqui já. Não tinha visto. Bom, então o tamanho do átomo ele pode ser analisado de duas formas. A mais fácil é analisando no decorrer de um grupo. Então vamos pegar uma linha da tabela periódica, uma coluna, e a gente vai ver no máximo uma coluna com 7 átomos. E cada átomo, na sequência de cima para baixo, é um grupo. Certo? Então vamos pegar o primeiro grupo lá, que tem, eu tenho hidrogênio, depois eu tenho lítio, depois eu tenho sódio, depois eu tenho potássio, depois eu tenho rubídio. 1, 2, 3, 4, 5. Estou esquecendo algum aqui. Hoje ali na cama, Robson. Depois eu tenho césio e depois eu tenho frâncio. Beleza? Primeiro grupo da tabela periódica. Se eu quiser analisar o tamanho desses átomos, o que difere o elemento do primeiro período para o do segundo para o terceiro e por aí vai? Vai aumentando as camadas eletrônicas. O elemento que está no primeiro período, quer dizer que ele tem uma camada. Né? O elemento do primeiro período, ele tem uma camada. Se eu pudesse representar esse átomo, olha, seria um núcleo e uma camada de valência. Beleza? Dá para ver aí, pessoal? Sim ou não? Dá um help para mim. Mais ou menos. Dá para ver uma bolinha e uma camadinha azul aqui? Não. Não. Desenha mais pro seu lado esquerdo. Lado esquerdo aqui? Isso aí. Isso. Tá batendo reflexo, tá um pouquinho longe. É porque a câmera invertida aqui me confunde rapidinho. Sou meio limitado, vocês sabem disso. Então, hidrogênio. A gente é tudo cego, Robson. Lítio, dá para ver agora, né? Hidrogênio, lítio. Sim. Sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Agora sim. Então, o grupo 1 da tabela periódica, cada átomo no seu período. No primeiro período eu tenho hidrogênio. Quer dizer que eu vou ter um átomo com um núcleo e uma camada eletrônica. Primeiro período. Segundo período, o lítio. Quer dizer que eu vou ter um átomo com um núcleo, agora 2 camadas eletrônicas. 1, 2. Você percebe que o lítio já é maior que o hidrogênio. Por quê? Porque ele tem 2 camadas.
Vai aumentar, cada vez que eu vou descendo no grupo, vai aumentando a quantidade de camadas eletrônicas. Se aumenta a quantidade de camadas eletrônicas, aumenta o tamanho do átomo. Beleza? Então, se eu analisar o tamanho do átomo nos grupos, num grupo só, eu vou saber que os átomos de cima da tabela periódica são menores que o de baixo. Por quê? Porque quanto mais eu vou descendo, maior será meu átomo. Então, nos grupos, olha como se dá o aumento do tamanho do átomo. De cima para baixo, beleza? Então, se eu tivesse uma tabela periódica aqui, ó. Se eu tivesse uma tabela periódica, o tamanho do átomo nos grupos é de cima para baixo. Beleza? O aumento. Certo? Esse entendimento é fácil. Agora, vamos pensar nos períodos, quando eu tenho elementos na mesma linha da tabela periódica. Vamos pensar aqui, vamos pegar, sei lá, a primeira linha. Ó, a primeira linha da tabela periódica vai ter o hidrogênio aqui e o hélio aqui. O hidrogênio com número atômico 1 e o hélio com número atômico 2. Quantas camadas eletrônicas tem o hidrogênio e o hélio? Tendo em vista que eles estão no primeiro período. Falem para mim. Eu não entendi a pergunta. Meu áudio deu uma travada. Quantas camadas eletrônicas tem o átomo de hidrogênio e o átomo de hélio? E eles estão no primeiro período. Uma camada, né? Então, ó, o hélio, é como se o hélio tivesse aqui no primeiro período também, beleza? A diferença entre os dois, é que o hidrogênio tem número atômico 1 e o hélio tem número atômico 2. Quer dizer que o hidrogênio tem uma carga positiva no núcleo, olha o hélio. O hélio vai ter duas cargas positivas no núcleo, beleza? Duas cargas positivas. E ambos têm uma camada eletrônica apenas. A gente sabe que na camada eletrônica a gente tem elétrons. No núcleo a gente tem prótons. Então veja, qual dos dois átomos vai atrair com mais força a eletrosfera? O hidrogênio com uma carga positiva ou o hélio com duas cargas positivas? O hidrogênio, não é? Não, o hélio. Imagine que eu tenho um ímã e dois ímãs. Qual que vai atrair mais os outros ímãs de carga oposta? Mas não é nesse caso que o tamanho da eletrosfera vai interferir? Não, mas os dois têm a mesma quantidade de eletrosfera, não tem? Eles não tá. Beleza? Entendi. Isso. Então, a quantidade de eletrosfera no mesmo período é a mesma. Todos os elementos químicos que estão no mesmo período da tabela periódica têm a mesma quantidade de eletrosfera. Veja bem a diferença. Estou falando que tem a mesma quantidade de eletrosfera, não a mesma quantidade de elétrons. Tá? Mas as camadas eletrônicas, eles têm iguais. Bom, aí, olha, o hidrogênio tem uma carga positiva, o hélio tem duas. Se eu tenho duas cargas positivas, eu atraio a eletrosfera com mais força para próximo de mim. Se eu atraio com mais força, o que acontece com o tamanho do átomo? Quanto maior a atração, menor vai ficando o átomo. Beleza? Então, o crescimento no período... vou mostrar aqui para vocês. Vou voltar a compartilhar a tela. O crescimento nos períodos se dá do número de maior... Quanto maior o número atômico, ou seja, quanto mais cargas positivas, menor vai ser o átomo. Por quê? Porque maior vai ser a atração do núcleo com a eletrosfera. Então, o lítio, por exemplo, tem um número atômico 3. Olha o tamanho dele. O berílio tem número atômico 4. Ele tem mais prótons no núcleo. O que está acontecendo? Está atraindo com mais força a eletrosfera. O boro tem número atômico 5. Olha o tamanho dele em relação aos anteriores. Vai diminuindo. Até chegar no flúor. E esses elementos são todos do terceiro período da tabela periódica. Todos têm 3 camadas eletrônicas. E aí o último é o flúor. O flúor tem 9 prótons. 9 cargas positivas. Olha o tamanho dele em relação ao lítio, que tinha 3. Beleza? Então, o crescimento da tabela do tamanho do átomo da seguinte forma. Nos grupos, nas linhas verticais, de cima para baixo. Então, em cima estão os menores átomos, embaixo estão os maiores. Agora, na mesma linha horizontal, os maiores
estão do lado esquerdo, os menores estão do lado direito. Olha aqui, ó. Os maiores estão do lado esquerdo, os menores do lado direito. Beleza, é isso, pessoal? Entenderam essa parte? E é muito importante vocês confirmarem se entenderam ou não, porque é a partir do raio atômico que eu consigo entender eletronegatividade. Beleza? Posso dar continuidade? Ah, beleza. Na hora que é para falar de Mariana, todo mundo conversa. Na hora que é para falar de raio atômico, silêncio, né? Pode, Robson. Passar, Robson. Continuar. Beleza, pessoal. Eu acho que você se autorrespondeu quando você fez essa pergunta. Então, e tá errado Você tá isso. carente, Robson? Tô carente. Quem não tá, gente, quarentena. Quem não tá carente, né? Faz muito Chama a tempo. Mariana pra ir aí, Robson. Oi? Chama a Mariana pra ir aí. A gente vai se ver hoje, a gente vai no cinema. Vocês ficaram sabendo do drive-in que vai ter aqui em São Ai, Carlos? que fofo. No Banana? Eu vi. Gente, Eu depois sei, ela é Robson. só uma Eu achei amiga. Eles perigoso. não Não, eu achei Ai, isso- Robson, eu tinha achei visto e estilosão. esquecido. Agora eu quero ir. Mano, Eu muito. também. Gente, eu fiquei muito animado. Porque a gente só vê isso em filme, né? Assistir cinema dentro do carro. E vai ter hoje, eu tô muito animado. O filme vai ser Coringa. Eu não assisti, então vai valer a pena. O filme é o brabo. Não. Tô É muito verdade animado. que, Ô, Robson, Oi. eu vi uma reportagem, não sei se é uma reportagem, mas não sei, que as aulas presenciais, tipo, tiraram até algum dia de dezembro. Ó, gente, o que eu tô lendo por aí, vou tomar como base a pós-graduação. A USP e a Federal já cancelaram as aulas do segundo semestre. E, se a USP e a Federal fizeram isso, a tendência é que o ensino básico também faça. Eu acho que... E eu já esperava isso. Eu acredito que esse ano a gente não vai ter mais aula presencial. Mas não seria meio, sei lá, ao contrário, assim, porque... Ao contrário não, mas diferente, porque a Federal e a USP, por exemplo, tem muito mais gente envolvida, não é? Tem todo um corpo científico ali que precisa ser preservado. Então, mas assim, a gente tem... O contato físico prioritário é com as pessoas da minha turma. Então, eu falo com base... Beleza. Eu fiz meu curso lá de Química. Eu só tinha contato com o pessoal da minha turma na sala de aula. Com o pessoal do segundo, do terceiro, quarto ano, a gente não se via muito. Mesmo que a gente... Porque as salas de aula são diferentes. Então, eu acho que é muito parecido muito parecido com o ensino básico. E talvez para vocês seja pior ainda, porque vocês, primeiro, vocês têm contato no intervalo, na entrada, com o pessoal do fundamental, dos outros anos do médio. A gente tinha mais contato com o pessoal da nossa turma, só a minha sala. Então talvez eu acho que o ensino básico seja pior ainda. Eu vi um negócio uma Ô, vez, faz Robson. muito tempo. Opa, desculpa. Não, Pode falar, manda peraí, deixa o bala. André falar. Eu vi um negócio há um tempo atrás que tinha uma possibilidade, estava em estudo isso. São duas possibilidades que eu tinha lido. Uma era de um quarto ano de ensino médio, né? Uhum. Para quem fizesse o terceiro esse ano e tivesse outra oportunidade. E a outra era de voltar à aula presencial, só que com a turma dividida. Tipo, de segunda são os alunos de números ímpares e de terça e quinta os números pares. Então, eu vi essa também. Não, na verdade, eu vi o título das duas, mas ler eu não li nenhuma. É que para mim não faz muito sentido, cara. Sabe? Eu acho que é tipo uma medida que você tenta paliativa, né? Porque o termo paliativo quer dizer tipo provisório. Mas não sei. Como eu não li o assunto, eu fico meio em cima do muro. Eu acho que o mais seguro é manter a distância, né? Mas se você tiver metade de uma sala de aula, você consegue espalhar os alunos e tal, e até botar medidas restritivas para dentro da escola, o próprio intervalo, ou coisas do gênero. Eu não sei mesmo. Eu acho que assim, não vale a pena. Se é possível, se tem essa possibilidade, se a gente consegue manter remotamente, eu acho que tem que manter remotamente. Agora, em casos extremos que, tipo, gente, não tá dando mais, né? Aí, beleza. Aí a gente tem que fazer essas medidas paliativas, as medidas provisórias, para tentar minimizar o dano.
tipo redução de dano, sabe? E a Lorena, qual que é? Então, eles prorrogaram, tipo, as aulas, tipo, ficar em quarentena até a EAD até dia 31 de dezembro. Só que eles fizeram isso para não ficar tendo que prorrogar todo mês. Aham. Então, ainda tem chance da aula voltar antes, né? Ah, sim. Só que você acha que compensa, por exemplo, ir 10 alunos assim por dia na escola? Porque o professor vai ter que dar a mesma aula, né? Então, tem esse lado, porque imagine, vai ter que minimizar, eu acho que eu teria que minimizar a quantidade de aulas porque vocês teriam, porque assim, os dias que eu vou na escola para vocês é de quinta-feira, né? Sim. Então aí eu teria que ir quando? Na quinta, na sexta, mas na sexta eu já dou aula em outra turma, entendeu? Então eu não sei como seria a logística da coisa. Robson, Oi? tipo assim, duas perguntas. Uma Hum. sobre o cinema lá que vocês estavam falando, tipo assim, como que você faz? Você tem que guardar uma vaga pra você? Você paga? É que eu não li nada sobre isso. Não, Oi. quando a gente comprou o convite online, a gente já compra o convite e os lugares certos. Então, eles dividiram todo o espaço em vagas de carro, tipo de estacionamento. Então, eu comprei tipo a vaga A3, na fileira A, posição 3. Então, aquela vaga já é minha. Aí eu acredito que eles vão deixar Tá. uma distância legal entre um carro e outro. Então, tipo, a gente não vai ter contato com ninguém. Tanto, e eu e a Mariana, a gente conversou de minimizar ainda mais os contatos. Então, tipo, a gente vai levar nossa comida e nossa bebida, para não ter que ter contato com o atendente e tal. A outra pergunta, não dá pra fazer, por exemplo, tipo, aí a gente coloca metade da sala e por exemplo, uma câmera na sala, aí vai acompanhando ao mesmo tempo? Metade tá lá, metade tá pela EAD? E aí outra semana A inverte? ideia, Assim? a ideia do Tipo, negócio. Desculpa, perdão. Eu acho tipo, que é uma ideia boa, Yasmin. Eu acho que é uma ideia válida. mas tem que ver, né? Porque nós da escola particular teríamos condições de fazer isso, né? Mas a escola pública ou as outras escolas que têm menos condições que a gente fica mais complicado ainda, né? E como a lei, as medidas que o governo está tomando é para todas as escolas, independente de ser estadual ou privada, então aí fica difícil. Não tem como o objetivo descalvado tomar a frente e ele fazer as normas dele. Todas as escolas têm que seguir as medidas que o Estado está sugerindo. Entendeu? Sim, obrigada. Não é nada. Bom, pessoal, beleza então com o tamanho do átomo? Certo? Agora, pessoal, voltando aqui, fazendo as analogias. Cadê a minha bola? Está aqui. Agora imagine, pessoal. Vou pegar dois exemplos aqui bem gritantes, de diferenças bem gritantes. Uma bola com tamanho muito pequeno e uma bola com tamanho muito grande. Beleza? Olha a diferença das duas. Vamos tentar imaginar que dentro dessa bola, dessa esfera, está o núcleo positivo está aqui dentro dessa, e aqui também núcleo positivo. Qual núcleo, eu vou encostar as duas, qual núcleo está mais perto dos elétrons de valência do outro átomo? Lembra que é elétron de valência? São os elétrons da última camada. Vamos pensar que a última camada é a superfície da esfera. Qual núcleo está atraindo mais fortemente os elétrons da última camada do outro átomo? O núcleo da bola pequena ou o núcleo da bola grande? O que O vocês núcleo da acham? bola pequena. Exato. Como a distância, olha, a distância do núcleo da bola pequena para a sua superfície é muito menor. Ou seja, a tração aqui é maior do que essa daqui. O núcleo da bola grande para a superfície dela está longe, né? Está muito longe. Então quer dizer que quanto mais eu vou me afastando a carga positiva da negativa, menor vai sendo a atração. Então qual dos átomos
vai atrair com mais força os elétrons do outro átomo? O átomo pequeno ou o átomo grande? O que vocês acham? Átomo pequeno porque ele tem mais concentração de prótons nele, aí os elétrons do outro átomo vão ser atraídos. Isso não. Exato. Mas é só a parte de concentração que não tá, que é diferente. Mas a questão é a distância do núcleo, do centro da bolinha pequena, para os elétrons do outro átomo. A distância do átomo pequeno é menor, porque ele é menor. Então, como a distância é menor, a atração é maior. Agora, olha a distância que o núcleo do átomo grande está dos elétrons da bolinha pequena. Está muito longe. Então, a eletronegatividade, ela segue o inverso do tamanho do átomo. Quanto menor o meu átomo, maior a eletronegatividade. Por quê? Porque ele está mais próximo dos elétrons do outro átomo do que o átomo grande. Então, vou compartilhar com vocês aqui a tela de eletronegatividade. Aqui. Então, ó, quando eu falo de eletronegatividade, quanto maior... Aqui. Quanto menor o meu átomo, maior a atração, porque a distância é menor. Quanto maior o meu átomo, menor a atração, porque a distância é maior. Então, na tabela periódica, vamos lembrar do raio atômico. Onde estão os menores átomos? Estão na parte de cima, que são com as menores camadas eletrônicas, e aí, em relação ao período, do lado direito. Então, o menor átomo é o flúor. Por quê? Ele está o primeiro aqui na parte de cima e na parte direita da tabela, certo? Se o flúor é o menor átomo, ele é o elemento mais eletronegativo. Por quê? Quanto menor o átomo, maior a eletronegatividade. E o maior átomo na tabela periódica é o frâncio, porque ó, ele é o último elemento da última camada, da sétima camada, quer dizer que ele tem 7 camadas eletrônicas, e ele está aqui ó, no canto esquerdo da tabela. E a gente lembra que o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda. Então, se o frâncio é o maior elemento, ele é o menos eletronegativo da tabela periódica. Beleza? Então, eletronegatividade é isso. Agora, pensando em eletropositividade. Se o flúor é o elemento mais eletronegativo, ele vai ser o menos eletropositivo. Se o frâncio é o elemento menos eletronegativo, ele vai ser o elemento mais eletropositivo. Beleza? Tranquilo com isso, pessoal? Certo? E aí eu falei para vocês lá, densidade, que eu ia só dar uma pincelada. Tá? Então, a densidade é a relação que eu tenho mesmo. Densidade, massa sobre volume. Tá? A sequência lógica da densidade na tabela periódica é essa aqui. Ela cresce para os extremos da tabela, para o centro. Tá? Então, ó, extremo esquerdo para o centro, extremo direito para o centro. Então, os elementos mais densos da tabela estão no centro dela. E de cima para baixo. Então, os elementos mais densos estão na parte de baixo da tabela periódica e no centro. Tá? Mas, assim, a densidade a gente não trabalha muito, porque é uma coisa que varia. Tem essa regrinha das setas, mas, às vezes, um átomo varia para o outro por algum detalhezinho que não dá para conversar com vocês nesse momento. Porque aí tem um conhecimento das camadas eletrônicas do orbital D. Esse orbital D, lembra que tem o S, P, D e F. O orbital D é uma treta. Por isso que a gente nem trabalha tanto no ensino básico. E nem na faculdade a gente estuda tão bem o orbital D. A gente só dá uma olhadinha também. Beleza? Então, os elementos mais densos estão aqui. Então, o que eu tenho que entender daqui, pessoal? É tamanho do átomo e eletronegatividade. Beleza? Aí a gente pode ir para os exercícios propostos. Alguma dúvida por enquanto, gente? Não? Bom, vamos lá. Olha essa primeira questão. Observe a colocação dos elementos na tabela abaixo, representados por símbolos que não correspondem aos verdadeiros. E depois responda a questão 1 a 3. Bom, tem essa tabela periódica aqui, imaginária. Ela só tem os 4 primeiros grupos da tabela periódica. O elemento de maior raio atômico é... Bom,
Que vocês acham? O elemento de maior raio atômico. Eu tenho que analisar, primeiramente, os grupos, de cima para baixo, e depois o período, da direita para a esquerda. Ó, vou pôr a seta aqui. O maior é o P, não é? Ó, vou pôr aqui a seta para representar o crescimento. Ó, então, o raio atômico cresce ó, de cima para baixo e da direita para a esquerda. Ah, então é o Z. Então é o Z, né? A alternativa C. Beleza? Porque, olha porque, novamente, é o Z. Lembra que na tabela periódica, o raio atômico, ele cresce, ó, o número atômico, ele cresce da esquerda para a direita. Então, o Z tem menor número atômico do que o P. Se o P tem maior número atômico, maior a atração, menor é o átomo. Por isso que o Z é o maior elemento. Beleza? Bom, 2. Robson, Oi. tipo assim, o Z, por exemplo, ele tem mais prótons que o P. Por isso Tem. que ele é maior e tem um maior raio atômico. Não, ele tem menos prótons que o P. O número atômico, ó, o número de prótons, ele cresce nesse sentido, ó, o número atômico. Beleza? Então o P tem mais prótons. Se ele tem mais... Aí se o P- pode falar. Se ele tem mais prótons, ele fica menor porque eles se atraem mais, é isso? Porque ele atrai o núcleo que é onde estão as cargas positivas, atrai com maior intensidade a eletrosfera. Se atrai, vai diminuir o tamanho do átomo. Beleza? Entendi. Obrigada. De nada. 2. O elemento de maior densidade é... Bom, se a gente lembrar ali que eu falei rapidinho para vocês, densidade, ela cresce... Ela é nesse sentido aqui, ó. Dos extremos para o centro e de cima para baixo. Então, quem que é o elemento mais denso? Todo mundo concorda que é o X? Sim ou não? Por que ele é o mais denso, Robson? Olha como que dá o crescimento, Augusto. Então, a densidade, na tabela periódica, eu olho, ó. Os elementos do centro da tabela periódica são os mais densos, tá? Os mais densos. Por quê? Por causa da sequência de setas aqui, ó. É da esquerda para o centro e da direita para o centro. E aí, isso nos períodos, tá? Agora, nos grupos, é de cima para baixo. Então, onde estão os elementos do centro com maior densidade? O único exemplo aqui é o X. Tá bom, obrigado. Beleza? 3. O elemento mais eletronegativo, o elemento mais eletronegativo e mais eletropositivo são, respectivamente... Bom, vou fazer a seta de eletronegatividade aqui para vocês. Aqui. Então, ela é... peraí. A eletronegatividade ela é o oposto do tamanho do átomo. Então, ele cresce de baixo para cima, né, de baixo para cima, e agora nos períodos da esquerda para a direita. Só tem um detalhezinho, o grupo 18 não entra. Esse grupo aqui, pessoal, ele não é contabilizado. Ó. Aqui. Vocês lembram que grupo é esse aqui? Os gases nobres. Exato. Por que os gases nobres não entram na tabela, na eletronegatividade? O que eles têm? O que o átomo... Eles já Pode falar? estão equilibrados, já tem 8 elétrons na camada de valência? Exato. Eles já têm a camada de valência completa. Então, se eles têm a camada de valência completa, eles não querem mais elétrons. Se eles não querem mais elétrons, eles não atraem elétrons de outros átomos. Então, para a eletronegatividade, o raio atômico, os gases nobres não entram, beleza? Então, sobra quem aqui?
Quem é que vai ser o elemento mais eletronegativo agora? Todo mundo concorda que é o U? Sim? Pera, o U é o que tem mais ou o que tem menos? O U é o elemento mais eletronegativo. Por quê? Olha o crescimento, novamente, olha o crescimento da eletronegatividade. Ela é de baixo para cima e da esquerda para a direita, certo? Então, quem que é o elemento mais eletronegativo aqui? De baixo para cima. Então, são todos esses aqui, né? Ó, U, R e Q. Nos períodos. Tá? Agora, da esquerda para a direita. Desses três aqui, quem que é o mais? O U. Beleza? Então, o U é o elemento mais eletronegativo. Quem que vai ser o mais eletropositivo? O Z. Que ele está o oposto. Beleza? Então, alternativa D. U e Z. Tranquilo, pessoal? Dá um feedbackzinho aí para mim, um retorno. Tranquilo, Robson. Boa. Bom, e por último, em relação ao tamanho do átomos e íons, são feitas as afirmações. Gente, vamos lembrar aqui que eu falei no vídeo para vocês, né? Em relação a tamanho de íons. Né? Resumidamente, aqui, todo cátion vai ser menor do que o seu respectivo átomo, né? Então, olha, eu tenho o átomo de sódio e o cátion sódio. Como o cátion ele perde elétrons, ele fica menor do que o elemento base, cátions. Agora o ânion é o contrário. Todo ânion é maior do que o seu respectivo átomo. Por quê? Porque o ânion ele recebe elétrons, tá? Então cátion é menor do que o seu átomo base e ânion é maior do que o seu átomo base. Então vamos aqui para o exercício. Pessoal, talvez não vai dar tempo. Eu vou falar só o gabarito aqui para vocês da 4 é a C, tá? 4 vai ser C. A C. Porque já acabou o tempo. Eu queria conversar rapidinho com vocês sobre a aula de laboratório hoje. Vocês conseguiram fazer as pesquisas? Sim. Beleza. Então, bom, gente, vai acabar a aula.